Bom, então, iniciando a gravação do nosso sexto encontro, né, gente? Do nosso processo arte terapêutico Elas por Elas, com o estudo de Maria Madalena. Então, hoje a aula 6, onde nós vamos falar sobre o quarto arquétipo de Maria Madalena. O quarto arquétipo, segundo Jean-Yves Leloup, é a mulher profetiza, é o arquétipo a mulher profetiza. Então, nós passamos lá no primeiro arquétipo da mulher de desejos desorientados, o segundo arquétipo da mulher contemplativa, o terceiro arquétipo da mulher intercessora e o quarto arquétipo é a mulher profetiza. Leloup nos traz como a intuição que profetiza. E aí, ele nos diz que esse quarto arquétipo de Maria Madalena é o feminino como intuição profética. E é muito interessante porque nós iniciamos a nossa aula de hoje falando sobre intuição. Falando sobre a energia espiritual que nós sentimos essa semana, falando sobre os nossos processos intuitivos e espirituais. Olha que sincronicidade, né? Então, Leloup vem nos trazer que esse quarto arquétipo, que é esse feminino, né, como intuição profética, ele vem a partir da contemplação que a gente acessou naquela passagem lá da Marta limpando a casa, correndo, e aí a Maria sentada, e aí Jesus fala que quem estava fazendo o que era importante era a que estava sentada contemplando, né? Então, a partir da contemplação, a partir da compaixão que a intercessora nos trouxe. Lembra que a intercessora vai lá na prisão, no buraco que o outro tá, sente compaixão e ajuda a libertá-lo das prisões? Lembra dessa parte? Que é muito linda. Então, acessando essa contemplação e essa compaixão, a gente chega no lugar de aprender a despertar a nossa visão que não é comum, que é essa intuição. A partir da contemplação e da compaixão, a gente desperta os estados não ordinários de consciência. A gente acessa, gente, essa expansão de consciência, que é nesse lugar que nós conseguimos pressentir o futuro. Eu vou falar mais sobre isso já já. Olha só que legal. Contemplação. A contemplativa nos ensinou a quietar. Lembrando que a gente se liberta lá dos desejos desorientados no primeiro arquétipo. Depois a gente vem para o segundo arquétipo da contemplativa. Ali contemplando como é que uma pessoa que fica doida fazendo um monte de coisa, que fica conectada com o externo, o superficial, como é que ela vai chegar à contemplação? Ela não vai chegar à contemplação. Ela está ocupada demais. Lembra lá da Marta? Extremamente ocupada. Se ela não chega à contemplação, aí eu pergunto para vocês. Como é que a gente vai chegar à compaixão se a gente não chega à contemplação? Não é incrível isso? Eu só vou chegar à compaixão se eu conseguir contemplar. Eu só consigo acolher o sofrimento do outro. Ter compaixão pelo outro. Ou autocompaixão, ter compaixão por mim mesma, se eu parar, se eu contemplar. Somente assim, eu chego num lugar de acessar uma visão que não é comum. Uma visão que não é comum. E essa visão que não é comum é o que vai me trazer para esses estados não ordinários de consciência, que vai me permitir pressentir o futuro. Agora, como é que a pessoa vai querer?
acessar profetiza, acessar intuitiva, se ela não se libertar dos desejos desorientados. Se ela não acessar um estado de contemplação. E isso é muito interessante, isso acontece muito na espiritualidade superficial, nas pessoas que vibram uma espiritualidade superficial. Por quê? Porque elas querem pressentir o futuro, elas querem jogar tarô, elas querem mexer com oráculo, elas querem prever a vida, o futuro do outro, mas elas não têm um pingo de contemplação, elas não param, não meditam, elas não olham para o sagrado. Lembra que a Maria fez lá naquela passagem? Ela parou, a outra Marta estava correndo limpando a casa. E a Maria parou e ficou olhando para Jesus, escutando Jesus. Como que uma pessoa que não quer parar para ouvir o sagrado vai ter condições de se tornar uma profetisa e pressentir o futuro? Vocês estão entendendo que existe uma linha, uma organização aí? Não é incrível isso? Stanislav Grof, gente, que é um psiquiatra incrível que iniciou o estudo, né, de psicotrópicos lá na década de 50. Eu até já falei para vocês, a primeira experiência dele com LSD como paciente foi em 1956. E aí ele é um estudioso, né, desses estados não ordinários de consciência. Ele traz essa frase aqui, ó. Nossa cultura não reconhece a importância e o valor dos domínios místicos dentro dos seres humanos. A gente ignora a importância desses domínios dentro de nós. Os elementos espirituais inerentes à transformação pessoal parecem estranhos e ameaçadores àqueles que não estão familiarizados com eles. Opa! Aí aqui a gente entra em contato. A gente entra em contato com a estranha. Nossa, essa menina é muito estranha. Essa menina vem com papo que tá vendo espírito. Nossa, essa mulher é muito estranha. Ela fica falando que teve uma intuição e que isso aconteceu. A sociedade, a nossa cultura não reconhece ainda, gente. Estamos ainda... Alguém falou isso na outra aula, eu não lembro quem foi. Não sei se foi Betânia. Nós estamos ainda engatinhando nesse processo. Engateando. Então, esses domínios místicos, eles não são respeitados. Não são respeitados, né? Stanislav Grof vem nos dizer isso. E aí, esses elementos espirituais são extremamente importantes e fazem parte da nossa transformação pessoal. Só que aí, as pessoas se sentem ameaçadas. Sentem ameaçadas. E aí a gente precisa ter cuidado com isso. Sabe? Para não deixarmos que isso roube a nossa conexão com o nosso sagrado. Para não deixarmos que esses que se sentem ameaçados nos enfraqueça. Para não deixarmos que esses que não aceitam esses domínios místicos dentro de nós não coloquem crenças ou ideias mesmo nas nossas cabeças, como se nós fôssemos loucas, sugerindo que nós somos loucas, que isso não existe e tal. Bom, Leloup vem nos dizer que o Evangelho nos fala que Maria Madalena vai de novo tomar o seu perfume. E desta vez vai derramá-lo não sobre os pés, mas sobre a cabeça de Jesus. O texto nos diz que esse perfume devia ser guardado para o momento de sua morte. Esta cena tem lugar pouco tempo antes da paixão.
Portanto, antes que todos os outros, Maria Madalena adivinhou o que ia se passar. E por seu gesto, nos diz Jesus, profetiza a sua morte. Há em nós esta capacidade de pressentir o futuro. Olha que linda essa frase de Leloup. Então, quer dizer, o perfume era o perfume que devia ser guardado para o momento da morte de Cristo. O que ela fez? Ela usou o perfume e derramou na cabeça de Cristo. Então, ali, ela adivinhou o que ia, ela pressentiu o que ia acontecer. E aí, Leloup vem nos dizer, há em nós essa capacidade de pressentir o futuro. O que Leloup tá? Ele tá falando o quê? Tem uma Madalena em nós. Tem uma profetisa em nós. Tem uma profetisa em nós, né? E aí, Leloup nos diz que ela veio com um gesto simbólico, que esse gesto simbólico e feminino dela profetizou o que ia acontecer. Esse ato dela foi um símbolo. Ela estava tentando dizer aos outros, numa linguagem muito feminina, o que ia acontecer. Ela estava tentando dizer o que ia acontecer. Então, não precisa falar. Às vezes, os nossos atos são símbolos. Olha que forte isso, gente. Ser profetisa não é só com a boca, não é só com a fala, é com o corpo todo. Só que aí, esse gesto dela, alguém não compreendeu. Alguém achou um absurdo essa atitude dela. Quem seria esse alguém? Judas Iscariotes. Por que esse desperdício de perfume? Ele poderia ser vendido por 300 denários e o dinheiro ser dado aos pobres. Foi isso que Judas falou. E aí vem esse conflito entre Maria Madalena. A Maria Madalena, segundo Leloup, ela trabalha muito a questão das polaridades, sabe? A gente nota as polaridades dela com Simão Pedro, né? Dela com Marta, da questão lá da limpeza da casa, dela com Judas. E é interessante porque Leloup vem nos mostrar que nem somente ela estava certa, nem somente ele estava certo. Os dois estavam certos. E aí a gente precisa equilibrar a razão da intuição, a generosidade total dela precisava ser equilibrada com os cálculos, o coração e a inteligência. A gente precisa do coração de Maria Madalena, mas também precisa da inteligência de Judas Iscariotes, porque ele cuidava do dinheiro, ele tinha consciência que tinha que alimentar os pobres. E ali ele condenou Maria Madalena. E ali ele criticou Maria Madalena. E a importância disso, me lembrei de você, Betânia, da fala que a gente teve no início da aula, né? A importância de equilibrar, esse feminino e o masculino, o coração e a inteligência, a razão e a intuição, as polaridades em nós. Eu amei essa frase de Einstein. A emoção mais bonita pela qual podemos passar é a mística. Ela é propagadora de toda a arte e ciência verdadeiras. Aquele para quem esta emoção é uma desconhecida está praticamente morto.
Gente, quem não conhece a emoção mística, como diz Einstein, está praticamente morto. O que é a vida de uma pessoa que acha que só existe a Terra? Que acha que só existe isso aqui, que é palpável? Como que deve ser a vida de uma pessoa dessa, hein, gente? A pessoa acha que tá viva e, segundo Einstein, é uma pessoa praticamente morta, né? Então, a importância da gente olhar para esse arquétipo da profetisa e da intuitiva em nós, né? O Judas, ele não estava errado, ele estava preocupado com os pobres. Mas aí Jesus vem lembrá-lo também, lembrar Judas, da importância de viver plenamente a generosidade, que foi o que Maria Madalena fez. Será que Maria Madalena estava conectada com essa emoção mística? Total, né? E aí, a Lelupe nos convida a olharmos para essa integração da compaixão de Maria Madalena com o conhecimento de Judas Iscariotes. A compaixão em excesso, sem conhecimento, pode nos colocar em muitas armadilhas. A compaixão sem racional, sem conhecimento, pode nos colocar em armadilhas. O conhecimento sem compaixão também, né? Então, a gente não pode jogar porque a gente tem a tendência de jogar todo o mal sobre Judas, né? Todo o mal sobre Judas. A gente precisa integrar essa sabedoria de transbordamento de generosidade de Madalena. Tudo que eu tô falando aqui, gente, tá? São afirmações de Lelupe. A gente tem que integrar essa sabedoria, né? A sabedoria que transborda da generosidade dela com o conhecimento e a inteligência dele, né? E aí, o vaso de perfume que ela traz, olha só, o vaso de perfume no coração representa essa atitude de Madalena, né? Representa essa atitude. É o cheiro, o odor da profecia. O vaso de perfume no coração. É o cheiro, o odor da profecia. E o vaso de perfume na cabeça é o odor do conhecimento. É como se o coração, houvesse uma abertura no coração para que o coração recebesse também essa inteligência. É a comunicação, né, gente? Do coração com a cabeça. Unindo a compaixão com o conhecimento. Então, é como se Madalena trouxesse esse perfume que traz uma visão maior do mundo, porque é um perfume que vai no coração e traz uma visão maior do mundo, porque traz a profecia. E ao mesmo tempo, o vaso de perfume na cabeça que traz esse odor do conhecimento. A importância de equilibrar, né? Bom, agora a gente vai trazer essa profetisa, trazer essa intuitiva para esse tema, né, da sexualidade, o caminho da transcendência, que é o tema complementar hoje que a gente vai
conectar com a profetisa. Sexualidade, o caminho da transcendência. O que é transcendência? É o caráter do que é transcendente, superior, excelência, grandeza e superioridade. Agora eu falo uma coisa para vocês. Quando Maria Madalena pega o perfume, o vidro de perfume que é caro, derrama na cabeça de Cristo, tá? Será que ela estava conectada ali com uma sexualidade como um caminho de transcender? Sexualidade é força da criação, é força da vida, né? Será que foi uma atitude de superioridade, de excelência, de grandeza, gente? Essa atitude dela? Total, né? Bom, e aí, olha que interessante essa frase de Osho. Ao ganhar dinheiro, é para o sexo. Eu acho até que eu já coloquei essa frase aqui. Ao construir uma casa, é para o sexo. Ao ganhar prestígio, assim o faz para o sexo. Na raiz de tudo isso, encontraremos o sexo. Sabe o que é que me fez lembrar? A preocupação de Judas Iscariotes com a questão do dinheiro, né, para alimentar os pobres, para matar a fome dos pobres. Tem ou não tem uma sexualidade aí também? Com tudo que Judas fez, que a gente tem uma tendência, né, de condenar Judas, e ele estava, naquele momento, preocupado de alimentar outras pessoas que estavam com fome. Claro que ele deixou de honrar e enxergar a generosidade e a grandiosidade da atitude de Madalena. Mas ele também estava vibrando numa grandeza quando ele se preocupou com a fome dos pobres. E aí, Osho nos diz, naquele livro que eu mostrei para vocês, numa outra aula, deixa eu ver se eu tô com ele aqui. Ah, não tô com ele aqui. Não tô com ele aqui. Ah, tá aqui. Lembrar o nome do livro é Desvendando Mistérios. Ele nos traz a informação de que as pessoas que não transcendem a energia sexual, não transcendem, não elevam a energia sexual, elas ficam presas nos chakras inferiores, especificamente no primeiro e no segundo chakra. Aí a pessoa só vai se preocupar mesmo em comer e ter relação sexual, só isso. A preocupação da vida da pessoa é se ela vai ter dinheiro, se ela vai ter um carro novo, se ela vai ter uma roupa bonita, se ela vai ter parceiro ou parceira sexual, se ela vai poder ser rica. É só isso. Porque ela tá presa ali nesses chakras inferiores, né? Então, na raiz de todas essas ambições, prestígio, dinheiro, matéria, né? Na raiz disso encontraremos o sexo. É muito raro viver uma sexualidade simples e feliz. É muito raro. É preciso, portanto, verificar qual tipo de atração e de repulsão que temos em relação à sexualidade. E as consequências que essa atitude de atração ou repulsão pode ter no bom funcionamento da nossa sexualidade. E aí, será que a gente sabe que tipo de atração e de repulsão que a gente tem em relação à nossa sexualidade? Poderíamos também abordar a sexualidade como nosso caminho de transcendência. Esse é um tema que encontramos em certas tradições e que alguns de nós conheceu de forma selvagem e inesperada.
Eu fiz até um post a semana passada com isso aqui, com essa frase. O sexo é um momento de passagem para além do ego ou além do eu, porque através do abandono do corpo, alguns podem viver uma abertura para a luz. Então, olha que linda essa frase de Leloup, né? Que a gente pode olhar para a sexualidade como o nosso caminho de transcendência, sabe? Independente da forma como nos foi apresentado, a gente consegue ainda ressignificar o que a gente viveu, a gente consegue ressignificar e buscar esse caminho da transcendência na sexualidade. E o Tantra, né, é uma excelente filosofia para quem quer buscar olhar para a sexualidade como caminho de transcendência. Levar o amor e a meditação para a prática sexual. Isso aqui a gente vê muito no Tantra também, né? Então, para que eu possa transcender, levar a minha sexualidade para algo superior, eu só consigo transcender se tiver amor. Eu só consigo viver a sexualidade como caminho de transcendência se tiver amor. Se não tiver amor, nem adianta, gente. A gente não consegue se não tiver amor. Então, tem que levar o amor, né? E a meditação para a prática sexual. Aí eu vou falar uma coisa para vocês. Olha que interessante aqui. Aí a gente volta lá na Maria Madalena. E aí eu pergunto. Para utilizar, né, para entrar nesse caminho da transcendência, né, com a sexualidade, será que eu preciso de contemplação? Sim. Será que eu preciso de compaixão? Sim, por mim e pelo outro. Será que esse caminho pode me levar para um estado de visão não comum? Sim, Leloup acabou de falar lá que tem gente que acessa, tem uma abertura para a luz com a sexualidade. Tem gente que acessa um estado não ordinário de consciência, entendeu? Com a sexualidade. Então, vocês estão percebendo que os arquétipos que a gente está estudando de Maria Madalena, todos se integram, né? Nos ajudam nessa integração desse conteúdo com a sexualidade também? Para chegar à transcendência, é necessária a integração do masculino com o feminino. E aí a gente vê isso aqui, por exemplo, Shiva e Shakti, né? Os deuses indianos. Shiva representando esse masculino, Shakti representando a energia, o feminino. E eles representam um casal transcendente, né? Quando a gente fala de Yansan e de Xangô, a gente fala também dessa integração, desse casal que representa essa força da integração, especialmente também na sexualidade. Viu, Betânia? Porque os dois, tanto Yansan quanto Xangô, a relação, a força da sexualidade deles é muito parecida. São dois orixás que carregam uma energia sexual muito intensa, muito forte, né? E aí, para chegar à transcendência, eu preciso integrar essas duas forças em mim, tanto o masculino quanto o feminino. Eu preciso integrar a Maria Madalena e preciso integrar Cristo. Eu preciso integrar os dois, tanto Madalena quanto Cristo, para chegar a essa transcendência. Eu preciso integrar essa mulher intuitiva, profetiza também no meu sexo, também na minha relação sexual. Sabe por quê, gente? Porque quando você tá numa relação sexual, você tem como saber se só está você e o seu parceiro ou a sua parceira ali. Como assim, Fabiane?
falando do campo espiritual, falando de energias, falando de forças espirituais. Como assim, Fabiane? Já ouvi relatos de mulheres que dizem que perceberam a mudança de comportamento brusca do parceiro na hora da relação sexual, e elas dizem que perceberam que não era ele que estava ali. Principalmente quando está sob uso de álcool, droga, né? Ou enfim, alguma substância. Pode acontecer. E aí? Será que a intuição pode me ajudar nesse caminho da transcendência até na hora da relação sexual? Claro que sim. Claro que sim. Para chegar à transcendência é preciso haver amor. Senão, é só fantasia e instrumento para o eu inferior. Essa frase é do Prem Baba, tá? Para chegar à transcendência é preciso haver amor. Senão, é só fantasia e instrumento para o eu inferior. Se não tem amor, é só a gente pensando que está se iluminando. Você consegue dar passagem para a alma na sua sexualidade? Você consegue dar passagem para a alma na sua relação sexual? É a alma que vem ali? Ou é o ego que está ali? Ou é só o corpo? Olha que forte. Será que Maria Madalena deu passagem para a alma dela nessa atitude de molhar os pés de Cristo e depois de molhar a cabeça de Cristo? De sair para comprar os óleos para fazer o perfume. Quando ele morreu na Sexta-feira Santa, o sábado, que era um dia que ninguém trabalhava, que ninguém fazia nada, Maria Madalena saiu para comprar os óleos e as ervas para preparar o perfume, para passar no corpo dele, porque era costume naquela época, esse cuidado, para que a pessoa pudesse chegar no plano espiritual, né? Esse corpo ser cuidado, ser perfumado. No sábado, ela foi comprar óleo, no sábado de Aleluia, ela foi comprar os óleos e as ervas. Sábado de Aleluia é um dia de tristeza também. Ele foi assassinado na sexta. E sábado é um dia de silêncio também. É um dia onde as pessoas não trabalhavam. Maria Madalena, será que Maria Madalena, ela... Lembra que Lelup falou que um dos símbolos dos pés na Bíblia, que os pés é um símbolo sexual. E que essa atitude de Maria Madalena, de molhar os pés de Cristo e secar com os cabelos, é uma atitude extremamente sexual. E aí, será que nessa atitude dela, ela deu passagem para a alma dela? Né? Na sexualidade dela? Além de ser uma união biológica de dois seres humanos, essa situação pode ser vivida como a união dos princípios feminino e masculino e parece ter dimensões divinas. A profunda ligação entre a sexualidade e a espiritualidade é conhecida e cultivada nas tradições espirituais tântricas. Novamente, Stanislav Grof. Será que tem separação, gente? Não deveria ter, né? Entre a sexualidade e a espiritualidade. Não deveria ter. E aí, as tradições, né, espirituais tântricas vêm trazer isso. Vem trazer esse lembrete dessa união aí da espiritualidade com a sexualidade. Bom, eu trouxe para vocês aqui um conteúdo, um breve conteúdo aqui desse livro, Cura Energética para Mulheres,
que essas autoras, elas falam sobre relacionamento tradicional ou relacionamento transcendente. E justamente no relacionamento transcendente, elas trazem o casal Shiva e Shakti. E aí elas afirmam que Shiva e Shakti representam o casal divino. Lembrando que esse casal, né, Shiva e Shakti, que é o casal divino, que vai falar sobre o relacionamento transcendente, né, é uma das bases ali dos conhecimentos tântricos, dos conhecimentos do Tantra, né, ali da Índia. Então, essas autoras, elas vêm falar sobre o relacionamento transcendente, só que elas falam o seguinte, que o relacionamento transcendente não é só eu e o outro, que a gente precisa aprender, sair do relacionamento tradicional e ir para o relacionamento transcendente, eu e eu. Eu preciso ter um relacionamento transcendente comigo mesma. Olha que forte isso. Comigo mesma, entendeu? E aí elas trazem, né, o conhecimento de que a partir do estudo do Tantra, esse casal divino, que é Shiva e Shakti, passam a representar esse relacionamento transcendente. O que seria o relacionamento tradicional? Num casamento hétero, né? A mulher